Ei, você aí do outro lado da tela, respira fundo comigo por um segundo. Inspira e expira. Bom, eu sei que você está aqui porque algo na sua energia sexual não está fluindo como deveria. Talvez você sinta um bloqueio, uma tensão, uma desconexão, ou talvez sinta que o prazer aparece, mas logo some, como se uma sirene interna tocasse e desligasse tudo. Eu já estive exatamente onde você está agora. O tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, seu terapeuta online favorito. E hoje eu vou te contar algo que muitas poucas pessoas falam com essa profundidade. Como a sua energia sexual está diretamente ligada ao seu nervo vago e como o orgulho e a evitação estão desregulando esse nervo, transformando o que deveria ser prazer, vitalidade e conexão em um alarme constante que não para de tocar dentro da sua cabeça. Neste vídeo, você vai descobrir como a segurança emocional regula o nervo vago e permite que a energia sexual flua de forma natural, profunda e prazerosa. Porque o orgulho cria uma torre que amplifica essa sirene interna, deixando o corpo em alerta e o prazer superficial e até mesmo ausente. Como o apego evitativo funciona como um botão travado que desregula tudo, fazendo o corpo se fechar exatamente quando deveria se abrir. A ligação clara entre a medicina tradicional chinesa, o taoísmo e a neurociência, mostrando onde cada padrão somatiza aí no seu corpo. E principalmente, como silenciar essa sirene sem forçar, sem técnicas complicadas, apenas entendendo o mecanismo profundo que está acontecendo dentro de você. Eu não vou te falar e nem te dar exercícios físicos hoje. Não vou te pedir para respirar de um jeito específico agora. Eu vou apenas te explicar com calma e profundidade o que realmente está acontecendo. Porque quando você começa a entender de verdade, a transformação começa naturalmente. Este não é um vídeo para assistir correndo. Então, é um vídeo para você voltar quantas vezes você precisar. É um vídeo para você mergulhar. Cada bloco que eu vou apresentar nesse vídeo constrói o próximo. Cada explicação abre uma porta que só faz sentido quando você chegar no bloco seguinte. Se você ficar até o final, vai sair com uma compreensão tão clara sobre a sua energia sexual que muitas coisas que pareciam misteriosas ou vergonhosas vão começar a fazer sentido para você e vão começar a se dissolver. Então eu te convido, fica comigo nesses próximos minutos, deixa o tal falar através da explicação, porque o tal não explica, ele resolve. E hoje ele vai começar a resolver algo muito importante dentro de você. Vamos juntos? Fluir da vida. Vamos começar entendendo a peça mais importante dessa história toda, que é o nosso nervo vago. O nervo vago é o maior nervo do nosso corpo. Ele sai do cérebro, desce pelo pescoço, passa pelo peito, pelo abdômen, chega até os órgãos sexuais. Ele é como um maestro da orquestra do relaxamento. Quando ele está bem regulado, o corpo inteiro entra em um estado de segurança, abertura e prazer. Quando ele está desregulado, o corpo fica em alerta, tensão e desconexão, liberando cortisol adoidado que te dá até insônia. Pensa aqui comigo. Quando você se sente seguro emocionalmente, o coração bate mais calmo, a respiração fica até mais profunda, o corpo relaxa e a energia sexual consegue fluir com naturalidade. E isso é o nervo vago trabalhando no modo parasimpático, o modo descanso e conexão. O nervo vago não é só um nervo, ele é a ponte entre a sua segurança emocional e o prazer sexual. Na medicina tradicional chinesa, isso tem um nome muito bonito: Jin. Jin é a essência vital
que mora principalmente nos nossos rins. É a energia que sustenta a nossa vitalidade, a nossa libido, a nossa capacidade de sentir prazer profundo. Quando o nervo vago está regulado pela segurança emocional, o yin circula livremente. O corpo se abre, a energia sexual deixa de ser algo mecânico e vira algo vivo, nutritivo e prazeroso. Agora, observe o contrário. Quando falta segurança emocional, o nervo vago fica preso no modo simpático, o modo de luta e fuga. O corpo entende que não é seguro se entregar, que é perigoso se abrir, que é arriscado sentir prazer pleno. E aí, meu amigo, é onde acontece o que muita gente sente. O desejo aparece, mas logo some. O corpo tensiona, o prazer fica superficial ou simplesmente não consegue chegar. Segurança emocional não é luxo, é o interruptor que liga ou desliga o fluxo da sua energia sexual. Na prática, quando você se sente emocionalmente seguro, o nervo vago envia sinais de calma para o corpo inteiro. O coração desacelera, a respiração aprofunda, os músculos pélvicos relaxam. O yin dos rins pode subir e se espalhar como uma corrente quente e agradável. É nesse estado que o prazer sexual se torna pleno, duradouro e conectado. Não só físico, mas também emocional e energético. O taoísmo entende isso já há milhares de anos. Para o Tao, o prazer não é algo que se força. Ele é algo que acontece naturalmente quando não tem resistência. Segurança emocional remove essa resistência. Ela permite que o Yin, que é a receptividade, e o Yang, que é a vitalidade, dancem juntos em uma harmonia. Quando o nervo vago está regulado, o corpo não precisa se proteger. Ele pode simplesmente sentir. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Pessoas que constroem segurança interna relatam que o prazer volta de forma diferente, mais profundo, mais presente e menos ansioso. O corpo para de se fechar antes mesmo de começar. A energia sexual deixa de ser uma luta e vira um fluxo natural. Então, guarda isso na sua mente. A regulação do nervo vago pela segurança emocional não é sobre ficar relaxado. É sobre criar condições internas para que sua energia vital, o yin, possa circular livremente e transformar o sexo em algo que nutre, ao invés de algo que drena. Segurança emocional não aumenta o desejo, ela remove o medo que estava bloqueando o desejo que já existe dentro de você. Guarda bem isso. Agora que você entendeu como a segurança regula tudo, vamos olhar para o lado oposto. O que acontece quando o orgulho entra em cena e transforma o nervo vago em uma sirene que não para de tocar? Bom, vamos lá. Agora que você entendeu como a segurança emocional regula o nervo vago e permite que a energia sexual flua de forma natural, vamos falar do lado oposto. Vamos falar do que desregula tudo, o orgulho. O orgulho é uma das maiores barreiras que eu vejo na prática. Ele parece força, parece autoconfiança, mas na verdade é uma torre muito alta que o corpo constrói para não precisar se abrir. E quando essa torre fica em pé, o nervo vago fica preso no modo alerta constante, ou seja, é um looping infernal. Imagina o seguinte, você está prestes a se entregar em um momento íntimo. De repente, surge um pensamento. Não posso parecer fraco. Não posso demonstrar que preciso disso. Eu tenho que estar no controle. Esse pensamento é o orgulho falando. E o que ele faz? Ele ativa o sistema simpático, o modo luta e fuga. O nervo vago, que deveria estar trazendo calma e abertura, é colocado em segundo plano. O coração acelera, a respiração fica mais curta. O corpo tensiona
E a energia sexual que deveria estar subindo como uma onda quente e prazerosa fica presa e simplesmente desaparece. O orgulho não protege sua virilidade. Ele protege sua vulnerabilidade e acaba matando o prazer. Na medicina tradicional chinesa, isso fica muito claro. O orgulho é yang em excesso. Ele esquenta demais o coração e o fígado, agita o shen, o espírito, e impede que o yin, a receptividade, o acolhimento, o deixar acontecer, possa se manifestar. Quando o yang está muito alto por causa do orgulho, o corpo fica em estado de defesa. E defesa e prazer não conseguem existir ao mesmo tempo. Prestem atenção nisso. Defesa e prazer não existem ao mesmo tempo. Vamos tornar isso um pouquinho mais concreto e mais simples. Quando você está com orgulho elevado durante a intimidade, o que acontece no seu corpo? O peito pode apertar ou acelerar. Pode surgir uma sensação de ansiedade ou pressão para performar. Ou seja, você fica mais preocupado com a performance do que sentir ou dar prazer. O prazer, ele acaba ficando mecânico, mais na superfície, porque o corpo não permite mergulhar, não permite profundidade. Muitas vezes, a pessoa termina o ato e sente um vazio, uma insatisfação, mesmo tendo chegado no clímax. E isso é o nervo vago desregulado pelo orgulho. Orgulho diz: eu não preciso me entregar. O corpo responde: então eu também não vou me abrir. Eu vejo muito isso com muita frequência. Homens e mulheres que carregam uma imagem forte de si mesmos. Eu sou independente, eu sou forte, eu não demonstro fraqueza, e acabam criando uma barreira invisível. Essa barreira faz o nervo vago ficar preso no modo simpático. E o resultado, meu amigo, dificuldade para o homem em manter uma ereção e dificuldade para a mulher em manter uma lubrificação natural. É uma dificuldade que você tem de chegar ao prazer pleno ou até uma sensação de desligamento durante o ato. O corpo literalmente desliga a conexão, porque não se sente seguro para se entregar. No taoísmo, o sábio entende que o verdadeiro poder não está em querer controlar, mas em se permitir fluir. O orgulho é o oposto disso. Ele é a tentativa de controlar a própria imagem, de não parecer vulnerável, de não precisar do outro. E o Tao diz: quando você tenta controlar demais, o fluxo para. A energia sexual precisa de entrega, precisa de rendição e precisa principalmente de confiança. O orgulho bloqueia exatamente essas três coisas. O orgulho transforma o sexo em performance. O Tao transforma o sexo em uma dança. Pense na sua própria vida por um instante. Quantas vezes você já sentiu que precisava provar algo na cama? Que precisava estar à altura? Que não podia demonstrar desejo demais ou prazer demais, porque isso seria fraqueza. Escreve aqui nos comentários se você já passou por isso. Esses momentos são o orgulho agindo como uma torre que amplifica sua sirene interna. Quanto mais alta a torre, mais alto é o alarme. Mais desregulado fica o nervo vago. E o pior, quanto mais o orgulho desregula o nervo vago, mais a pessoa se convence de que problema é físico ou hormonal, quando, na verdade, a raiz emocional na dificuldade de se sentir seguro para se entregar. Vamos resumir esse bloco aqui. O orgulho, ele não é força. Ele é uma armadura que o corpo usa para não sentir vulnerabilidade. Mas essa armadura aperta o nervo vago, mantém o corpo em alerta e impede que a energia sexual flua com profundidade e o prazer verdadeiro como deve ser. Enquanto o orgulho estiver de pé, o prazer ficará sempre do lado de fora da muralha. Próximo bloco, vamos falar de outro grande ladrão de energia sexual, a evitação.
Aquele padrão que faz o corpo se fechar antes mesmo de começar, como se houvesse um botão travado que não deixa a sirene silenciar. Agora que você entendeu como o orgulho constrói uma torre que desregula o nervo vago e bloqueia o prazer, vamos falar de outro padrão muito comum que rouba a energia sexual de muitas pessoas: a evitação. A evitação é quando o corpo e a mente aprendem a se afastar da intimidade antes mesmo dela começar a acontecer. É como se existisse um botão interno que, no momento que as coisas começam a ficar mais próximas ou profundas, simplesmente desliga tudo. Quem aí já não conheceu alguém que foge da intimidade? Que parece frio, que parece distante, mas não é. Esse padrão está fortemente ligado ao apego evitativo, que é um jeito de se relacionar que surge quando a pessoa lá atrás, na infância, ou em experiências difíceis, aprendeu que se abrir emocionalmente pode doer ou ser perigoso. Na prática, o que acontece? Você pode sentir desejo, pode até iniciar um momento íntimo, mas quando a conexão começa a ficar mais emocional ou mais vulnerável, surge uma vontade automática, quase que visceral, de se fechar, de se distrair, de terminar rápido ou de simplesmente não sentir tanto. É como se o corpo dissesse: melhor não me entregar totalmente. A evitação não é falta de desejo, não é frieza. É um botão de segurança que foi apertado tantas vezes que ficou travado. Vamos entender o que acontece dentro do corpo. Quando a evitação está ativa, o nervo vago fica desregulado de uma forma diferente. Ele não fica acelerado como no orgulho ou no apego ansioso. Ele fica desligado. O corpo entra em estado de desconexão. A respiração fica mais rasa, quase como se estivesse prendendo o ar. A energia nos rins, o yin, não sobe com força. O prazer fica superficial, como se estivesse acontecendo só ali no corpo físico, sem chegar de verdade na emoção e na alma. Na medicina tradicional chinesa, a evitação estagna o qi, principalmente nos pulmões e nos rins. Os pulmões são responsáveis por pegar o ar novo e soltar o velho. Simbolicamente, é receber o novo e deixar ir o que não serve mais. Quando você evita a intimidade profunda, o corpo também evita receber plenamente a energia do outro. O Qi fica preso, o Yin enfraquece e a vitalidade sexual diminui. Evitar a conexão emocional é como fechar a porta para o rio que quer entrar. O rio não força a entrada, ele simplesmente procura outro caminho. No apego evitativo, a pessoa aprende cedo que depender emocionalmente do outro pode trazer dor ou até mesmo abandono. Então, o sistema nervoso cria uma estratégia de proteção. Se eu não me entrego totalmente, não vou me machucar. O problema é que essa estratégia que um dia protegeu, hoje está roubando o prazer e a vitalidade. O que o corpo faz? Durante a intimidade, ele pode desligar as sensações. A pessoa pode estar fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Pode chegar ao orgasmo, mas sente um vazio muito grande depois. Ou simplesmente perder o interesse no meio do caminho, como se fosse uma sirene interna tocando baixinho, dizendo: cuidado, não vai tão fundo. A evitação transforma o sexo em uma atividade. O tal transforma o sexo em uma entrega. Eu vejo isso com frequência nas minhas consultas. Pessoas dizem: eu quero, mas quando chega a hora, eu me fecho. Eu gosto da pessoa, mas não consigo me soltar. Depois do sexo, eu me sinto vazio, mesmo tendo chegado até lá. Esses são sinais claros de que o nervo vago está desregulado pelo padrão de evitação. O corpo aprendeu a proteger a pessoa se fechando, mas ao fazer isso, também bloqueia o fluxo natural da energia sexual. No taoísmo, a verdadeira intimidade acontece quando não há resistência, quando o corpo e a mente conseguem dizer sim, sem medo. A evitação é exatamente o oposto, é um não automático,
mesmo quando a pessoa conscientemente quer dizer sim. Enquanto a evitação estiver ativa, o corpo vai continuar apertando o botão de desligar exatamente no momento em que o prazer mais quer se acender. Vamos resumir esse bloco de uma forma mais clara. A evitação não é preguiça, não é frieza e nem falta de atração. É um mecanismo antigo de proteção que desregula o nervo vago, estagna o Qi e enfraquece o Jin. Ele transforma o que deveria ser uma experiência profunda de conexão em algo superficial, rápido ou vazio. E o mais importante, ela age como um botão travado que mantém a sirene baixa, mas constante, dizendo ao corpo que não é seguro se entregar completamente. No próximo bloco, vamos falar de como sair desse ciclo, como construir segurança emocional interna para que o nervo vago volte a funcionar de forma equilibrada, silenciando tanto a torre do orgulho quanto o botão travado da evitação, permitindo que sua energia sexual volte a fluir com naturalidade e o prazer verdadeiro como deve ser. Agora que você já entendeu como o orgulho constrói uma torre que amplifica a sirene e como a evitação age como um botão travado que desliga o prazer, vamos falar da parte mais importante: como sair desse ciclo. Como silenciar a sirene e voltar a regular o nervo vago para que sua energia sexual possa fluir de forma natural, profunda e prazerosa. A chave não está em forçar nada. A chave está em construir segurança emocional interna. Segurança emocional é o sentimento profundo de que você está bem mesmo quando se abre, mesmo quando se entrega, mesmo quando mostra vulnerabilidade. Quando essa segurança existe dentro de você, o nervo vago volta ao modo parasimpático, o modo de descanso, conexão e prazer. E como isso acontece na prática? Primeiro, você começa a observar sem julgamento. Quando surgir o orgulho dizendo "eu não preciso me entregar", ou quando a evitação quiser fechar a porta, você simplesmente nota. Não briga com o pensamento, não tenta expulsar a sensação, apenas observa. Essa observação calma já começa a abaixar o volume da sirene, porque o corpo percebe que não está sendo atacado e nem forçado. Observar sem julgar é o primeiro passo para o nervo vago voltar a confiar. Depois vem a aceitação. Você aceita que o orgulho esteve ali para te proteger, você em algum momento da sua vida. Aceita que a evitação foi uma estratégia inteligente quando você era mais novo. Quando você aceita, em vez de lutar, o corpo relaxa. O nervo vago sente que não precisa mais ficar em alerta máximo. E aos poucos, ele começa a regular novamente. Na medicina tradicional chinesa, isso significa nutrir o Jin dos rins, acalmar o Shen do coração. Quando o Jin está nutrido pela segurança interna, a energia sexual deixa de ser algo que você busca fora e vira algo que surge dentro, como uma fonte natural. O coração, quando acalmado, para de se agitar e permite que o prazer se espalhe pelo corpo inteiro. Segurança emocional não cria prazer. Ela remove o medo que está impedindo o prazer de existir. O taoísmo ensina exatamente isso há milhares de anos. Sábio não força o rio a correr mais rápido. Ele remove os obstáculos e deixa a água seguir o seu caminho natural. No caso da energia sexual, os obstáculos são o orgulho e a evitação. Quando você para de reforçar essas barreiras e começa a construir segurança interna, o rio da vitalidade sexual volta a correr profundo, quente e contínuo. E como construir essa segurança dia a dia? Você começa reconhecendo pequenas vitórias. Reconhece quando consegue se abrir um pouco mais. Reconhece quando consegue sentir sem fugir. Reconhece quando o prazer aparece
mesmo que por poucos segundos. Cada reconhecimento é como colocar uma pedra sólida na base interna que você está construindo. Com o tempo, essa base fica tão firme que o orgulho perde força e a evitação perde o botão. Cada vez que você se permite sentir sem fugir, o nervo vago aprende que é seguro estar presente. Outra forma poderosa é trazer a presença para o momento. Em vez de estar na cabeça pensando, eu estou bem, ou e se eu não conseguir, você volta para o corpo. Sente a respiração, sente o toque, sente a sensação que está acontecendo agora. Essa presença simples acalma o nervo vago e permite que a energia sexual se expanda naturalmente. No final, o que acontece é muito lindo. O orgulho vai baixando a torre porque percebe que não precisa mais se proteger tanto. A evitação vai soltando o botão porque o corpo entende que não há perigo em se entregar. E o nervo vago volta a fazer o que ele nasceu para fazer: regular o prazer, a conexão e a sua vitalidade. Quando a segurança emocional se torna a base interna, a energia sexual deixa de ser uma luta e volta a ser um rio que nutre. Lembre-se, não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca mais sentir orgulho ou evitação. É sobre criar, pouco a pouco, um espaço interno onde o corpo se sinta seguro para sentir plenamente. Quando isso acontece, o prazer não é mais algo que você busca desesperadamente. Ele se torna algo que surge naturalmente como consequência de um nervo vago, regulado e de uma energia fluindo livremente. No próximo bloco, vamos fechar tudo isso com uma reflexão profunda sobre como aplicar essa compreensão na sua vida real e como tal pode te ajudar a manter esse fluxo vivo. Chegamos ao final dessa jornada juntos. Durante esse tempo todo que eu estive com você nesse vídeo, nós exploramos como a energia sexual está profundamente ligada e conectada ao estado do seu nervo vago. Vimos que a segurança emocional é um interruptor que regula esse nervo e permite que o prazer flua de forma natural e profunda. Entendemos como o orgulho constrói uma torre que amplifica a sirene de alerta e como a evitação age como um botão travado que desliga a conexão exatamente quando ela mais poderia nutrir você. Mas o mais importante não é só entender, é perceber que tudo isso pode mudar. O Tao não pede que você seja perfeito, ele convida você a observar, a aceitar e a deixar o fluxo acontecer. Você não precisa lutar contra o orgulho ou contra a evitação. Você só precisa criar segurança interna suficiente para que eles percam o motivo de existir. Hoje, o seu corpo já sabe o caminho. Ele só estava esperando que você entendesse o mecanismo. Quando você observa sem julgar, quando aceita sem brigar, quando volta para o presente com gentileza, o nervo vago começa a confiar novamente. O gin dos rins volta a circular. A energia sexual deixa de ser uma fonte de ansiedade e volta a ser uma fonte de vitalidade e prazer. Eu quero que você leve uma coisa simples daqui. A cada dia, pergunte para si mesmo com honestidade, em que momento eu estou me protegendo com orgulho ou me fechando com evitação? Não responda com crítica, apenas observe. Essa observação gentil já é o começo da regulação. Quando o nervo vago se sente seguro, o corpo não precisa mais se defender. Ele pode simplesmente amar, sentir e fluir. Obrigado por ficar aqui comigo até o final. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários qual parte mais ressoou. Foi a torre do orgulho, o botão da evitação ou a possibilidade de construir uma segurança emocional mais verdadeira e mais profunda? Curta o vídeo se ele trouxe clareza para você, ative o sininho para os próximos vídeos para não perder mais nenhum conteúdo e lembre-se, você já tem dentro de si
tudo o que precisa para que sua energia sexual volte a ser um rio vivo, nutritivo e prazeroso. O tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, vocês são incríveis. Até a próxima e bora fluir!